Eric, muito obrigado pela presença, Eric, aqui numa participação extraordinária, numa participação especial, claro, por causa desse debate, essa expectativa para esse debate de hoje à noite entre Donald Trump e Kamala Harris. Eric, qual é a sua expectativa para esse debate de hoje à noite, dado que o último debate acabou levando a uma troca de candidato? O candidato democrata Joe Biden claramente estava com dificuldade de concorrer, acabou que se trocou e hoje pode ser o primeiro e o único debate efetivo entre a Câmara e o Trump. Qual é a sua expectativa? Eric, ele está saindo agora de um período de cama, então não estranhe, você que conhece o Eric, ele está já está curado, mas está um pouco, vamos dizer assim, aquele pós-resguardo. Eric, muito obrigado pela presença. Muito boa tarde, Léo, tudo bem? As minhas expectativas para hoje não são assim tão significativas, no sentido de que eu acho que isso vai mudar de uma forma significativa os contornos dessa campanha. Eu acho que se eu fosse assessor tanto do Trump quanto da Kamala, eu diria, olha, o melhor que pode acontecer é não fazer dano a si mesmo. Ou seja, as expectativas são bastante altas, ou seja, existem expectativas de que talvez mais de 75 milhões de americanos vão assistir a esse debate. Isso é coisa que se só vê quando você fala em termos de Super Bowl ou coisa do gênero, ou seja, realmente um negócio que assim, vai ter muita audiência, porque está sendo transmitido em todas as emissoras. E o mais importante é não fazer dano, ou seja, não dar um tiro no seu próprio pé. Eu diria o seguinte, os contrastes entre os dois candidatos vão ficar cada vez mais evidentes. Eu acho que vai ser uma oportunidade para a Kamala se apresentar formalmente para muita gente, apesar de ser vice. Saiu uma pesquisa essa semana na New York Times dizendo que mais de 28% dos americanos ainda não sentem que conhecem bem ela, então é uma oportunidade para ela se apresentar para esse público indeciso. E para o Trump é uma oportunidade de mostrar que ele pode ser presidenciável, ou seja, que ele pode agir como presidente e não como aquele bully, né, que só ataca e fala de coisas que estão fora, vamos dizer, fora do discurso público normal, ou seja, em vez de falar de políticas e diferenças de plataformas, ele começa a atacar assim, ela pessoalmente. Então vamos ver se o Trump se contém e consegue agir como presidente, e vamos ver se a Kamala consegue se destacar e apresentar ela de uma forma positiva para o público americano. Muito bem, Eric, o Trump já começou a fazer uns movimentos ali de ataque em relação à própria estatura da Câmara, no caso de colocar ali algum apoio em relação à própria posição ali no púlpito e na forma que se apresenta ali os candidatos. A minha questão é falar um pouco disso, evidentemente, né? Com microfones, tem um acordo ali, a gente já falou sobre isso, com microfones mutados, ou seja, microfones em silêncio, a partir tá um candidato falando, o outro tem que ficar em silêncio, e não só em silêncio, mas mutado. Mas também tem essa questão, e eu queria que você falasse para a gente, de como um homem atacando uma mulher num debate desse pode ser arriscado para o Trump, ou o eleitor americano ele não está se importando muito com isso. E a gente tem um parâmetro que é a própria eleição Trump e Hillary nesse sentido. Como é que você acha que pode funcionar isso a partir da estratégia do republicano em relação a não necessariamente atacar ou preservar um pouco a Câmara no sentido estratégico eleitoral, ou isso não importa e o Trump pode ir para cima? O Trump tem que tomar muito cuidado, né? Porque ainda existe uma lacuna bastante grande entre o eleitorado, entre as mulheres e os homens. Ou seja, e as mulheres, por mais de 10 a 12%, estão apoiando a Kamala. Então, ele não pode correr o risco de ter mais mulheres sentindo que ele é uma pessoa que ataca mulheres, que não trata mulheres com devido respeito, sobretudo uma mulher
que ocupa hoje em dia o segundo cargo mais importante nos Estados Unidos, que é vice-presidente. Então, eu acho que ele tem que tomar muito cuidado. Essa questão que você levantou sobre a altura, o Trump mede 193 centímetros e a Kamala é mais baixa, 163. E ele já está começando a dizer, não, ela não tem direito de ter um apoio, não pode assim, ficar mais alto do que é, porque ele quer mostrar que ele é homem mais forte, mais presidenciável, mais naquelas imagens típicas do presidente americano, que é alto. Lógico, ela vai estar de salto alto, que vai diminuir um pouco dessa diferença. Mas você vê que o Trump está muito, muito focado nessa coisa de aparência, né? E a Kamala, com certeza, ela tem uma presença pujante, né? Que impõe. E eu acho que ele está querendo criar qualquer vantagem que ele consegue para poder tentar sair desse debate, sendo chamado, pelo menos nos lados republicanos, como o vitorioso, né? Ele, com certeza, ganhou o outro debate, não porque ele teve um debate fenomenal, não sei o quê, mas porque o Biden teve um desempenho horrível. Mas agora isso é diferente. Isso é outro adversário, outra pessoa mais jovem, mais ágil, uma ex-promotora que sabe debater. Eu acho que o Trump está com um pouco de medo de que esse debate sai da trilha e que ele amanhã nos jornais é julgado como não o vitorioso, mas quem perdeu. Eric, um último ponto aqui que a gente precisa falar, que eu acho que é importante, sobre essa questão aí do vice-presidente, do ex-vice-presidente Dick Cheney, em apoio, endosso dele à filha Liz. O que isso traz de importância para esse debate que a gente não está vendo? Olha, existe uma fatia do Partido Republicano, essa mesma fatia que apoiava o principal adversário do Trump, a Nikki Haley, que é uma fatia que não se sabe se eles vão migrar de volta para o Trump e vão acabar votando nele, ou se simplesmente vão ficar em casa, ou se eles podem até eventualmente votar na Kamala, que é do outro partido. Mas esse endosso do Dick Cheney, o vice-presidente durante o mandato de George W. Bush, ele é uma pessoa, assim, uma figura, assim, figuraça, desde a presidência do Nixon, onde ele era chefe de gabinete do Nixon. Ou seja, é uma pessoa com muito renome e comanda muito respeito no lado tradicional do Partido Republicano. E que a filha dele também, a Liz Cheney, também, essa semana endossou a Kamala. Então, o endosso desses dois, os Cheneys, que é uma família real do Partido Republicano, endossando a Kamala, abre o caminho, dá permissão para muitos desses republicanos que jamais na vida pensariam em votar num democrata, esta vez, e esta única vez, votar numa pessoa que não seja do seu próprio partido, pelo bem da democracia. Não porque eles estão de acordo com todas as políticas, eles têm pensamentos e crenças totalmente diferentes em muitos assuntos, mas seja o mais importante para o Dick Cheney e para a filha Liz, a filha dele Liz, é que a democracia está em jogo e precisa votar em alguém que vai dar continuidade à democracia nos Estados Unidos. Eric, muito obrigado aqui pela presença nesse aquecimento aqui, nesse debate que é possivelmente o primeiro e o último, né, e o único entre Trump e Kamala Harris. A gente amanhã conversa mais sobre o resultado e a avaliação desse debate. Forte abraço para você. Melhoras, meu amigo. Obrigado.